diretamente de Santana. Não é Santana. Nossa. Santa. Santana, ela deixa, é legal. Do Horto Florestal. Tô no Horto Florestal, chamando Jesus de José, meu louro. Boa, essa daí vai para depois, vai o making off vai ficar bom. Olá pessoal, Renato Grau, diretamente de Santa Rita do Sapucaí, Hacktown 2025. Estamos na Arena Phygital do Trends News, conectando uma casa centenária, o passado ao futuro, muitos assuntos interessantes. E o de hoje é para dar uma piradinha, né? Eu estou aqui com a minha querida Nai Correia, Marcel não é Ribas, é Marcel Nobre. Não é, Marcel? Eu aprendi, não aprendi? Aprendi. E um abraço ao Marcel Ribas, que está lá em Austin, né? E falando em Austin, a prefeita de Austin aqui. O South by Southwest, a pessoa que mais faz acontecer, causar em Austin, é a minha querida Van. Seja muito bem-vinda ao Trends News, Van. Muito obrigada, mas eu gostaria de afirmar que eu já causei mais um Hacktown do que em Austin. Toma. Bom, depois daquele trem... Vai ter trem? Não. Aqui no Hacktown, a gente já fez um velório que saiu da praça. Esse que foi não até é da lá. minha época. A gente já fez pelo menos uns trenzinhos da alegria que foi causação. Sensacional trenzinho. Tava lindo. Já fizemos palestra vendado. Sim. E tem outras coisas que eu não posso falar no podcast. Depois fala. Van, a gente dá um jeito de extrair isso da Van. Van, soberania cognitiva. Galera, a Van acabou de fazer um TEDx em São Paulo, e o tema era esse, né, Van? E acabou de sair lá do Inatel, aqui dentro do Hacktown. Foi na ET. Foi na ET? Tudo mudando? Teatrão gigante. É mesmo? E Marcel tava lá. Tava lá, aprendendo. E a Ana Flávia tava lá. Tava Muito lá. bem. Coisa boa. Soberania cognitiva, o que é? Queria saber? Não. A gente está utilizando essa expressão para definir... Bom, soberania está uma palavra da moda, né? Ultimamente, com tarefas e tudo mais. Mas é a ideia da gente proteger a nossa capacidade de pensar, nossa capacidade de imaginar. É isso. E, óbvio, aqui a gente pode discutir, né? Já tivemos soberania cognitiva alguma vez na vida? E daí a gente pode argumentar uma série de coisas, desde a nossa infância, o que foi que a gente foi exposto, etc. Então, o recorte que a gente faz, especificamente, é a inteligência artificial que estamos usando hoje é capaz de aumentar, expandir nossa capacidade cognitiva, nossa capacidade de pensar, nossa cognição, ou atrofiar, porque deixa a gente muito dependente. E eu acho que tem um exemplo claro, que é o que aconteceu nos últimos 10 anos com as redes sociais, né? Que a gente não pensou no design corretamente naquele dado momento. Sim. E o Tristan Harris é uma pessoa que fala muito sobre isso, né? Sobre design ético das plataformas. E ele fala, olha, era evitável, 10 anos atrás, a gente podia não ter uma geração de pessoas deprimidas, zumbi, e com alguma certa... dependência tecnológica não autorizada. Eu acho que essa é a questão. Então, essa a resposta que estamos buscando, não que tenham. Muito bem. Você fez um exercício bom hoje na ET, na sua palestra, com isso. Não foi? Eu queria que você contasse um pouquinho do que aconteceu lá e dos resultados. Se é que tinha algum resultado que fala, crava, é isso ou isso, ou não? Mais ou menos. A gente... como eu disse, sempre no Hacktown a gente causa um pouquinho, porque a gente inventa formatos para o Hacktown. Sim. Já levamos as pessoas para 2050, já fizemos palestras vendadas, já fizemos um velório para o último coral do Grand Reef, que começou na praça, e levamos lá em um memorial. E essa vez eu falo para as pessoas da White Rabbit, que sou eu e minha sócia. Lu, querida Lu, tá aí? Beijo pra ela, né? A Lu Ela tá teve aí? outra palestra hoje, teve. Pô. Ela estava no Hack Edu. E a gente fez um debate. Então a ideia era, fiz uma introdução, falei um pouco sobre isso, falei para as pessoas que elas seriam as pessoas, quem definiria, né, quem está mais para um lado do que para o outro.
Então a gente chamou pessoas que confiamos muito na opinião, que são estudiosos, radares desse universo. E Mas o Marcel foi lá, não foi? Foi. Tem uma parte ali de pessoas com deficiência cognitiva. Tinha a cota de deficiência cognitiva, eu entrei nessa cota. Brincadeiras à parte, o Marcel é um ponto fora da curva. Pra baixo, e que se né? apresentam bem, que não tem vergonha de jogar cadeira se puder, né, no Sim. coleguinha. Então eles estavam, né, interpretando personagens que só tinham uma opinião, ou seja, que é a opinião contra e a favor. E a ideia disso é testar um pouco a pluriversalidade, ideias que são... se você pensar só por um lado, se eu fizer esse exercício, pense só desse lado, depois pense só do outro lado, né? Você vai ver que você pensa mais futuros que você pensaria se você ficar só na ponderação, né? Óbvio que nada é extremo, sempre existe dois lados, normalmente a maior parte das coisas são e não ou, né? E esse é o final da palestra, que a gente Sim. vai caminhando sobre todos os argumentos, e daí a gente pega os argumentos de um lado, os argumentos do outro, as pessoas dizem o que elas acharem e a gente utiliza IA para ali gerar um manifesto com esses es sobre os os. Então essa foi a nossa... E Então, as pessoas mudam de posição? Mudam, mas elas... poucas. Eu É porque mudei. as pessoas eram muito boas dos Você dois mudou? lados. Eu mudei de lado. Na verdade, não queria, mudam então. de posição. Queria que você Vamos contasse ver. um pouquinho, porque a Van organizou ali, você estava participando da atividade. Foi muito bem organizada, né? Foi. Não é planejamento de meses. A gente ensaiou muito tempo, foi super... Saiu de umas 10 vezes. Quando chegou hoje, ele estava muito treinado. Tava. Sim. Cara, eu acho que tem um recado principal nessa história toda, que a gente pode acreditar no mundo que a gente viu, no que a gente quiser. Né? Existe o viés da confirmação, o viés cognitivo da confirmação. Então é muito fácil você defender um lado ou outro, porque tem coisas que falam que aumenta, tem coisas que falam que limita. Depende muito da sua autonomia. O problema é quando a gente entrega a nossa autonomia sem saber. Para mim, a pior coisa que tem é essa escravidão cognitiva inconsciente. E que é o que está acontecendo. Então, as grandes corporações, elas usam técnicas de neurociência para conseguir te fazer, sem perceber, você ficar extremamente viciado naquilo, né? É a economia da atenção. Hoje, no teu celular, não tem empresas de serviço. Tem um monte de empresas de dados que fica fantasiado de serviço para chupar o teu... Então, mas, ao mesmo tempo, é porque a gente permite, em prol de uma conveniência, em prol de você pedir uma pizzaria e poder avaliar e chegar e vir um carro. Ou a gente nem permite, às vezes, né? A gente Não, tem como você não permitir. Agora, quem que tem um Nokia tijolão hoje, entendeu? Que não tem rede social. Quem consegue viver a parte... Talvez o Ivan consiga, tá? Talvez. Mas ele não, pior que ele é super tecnológico. Não consegue, né? não. Mas então, pra mim, é o seguinte. Pra mim, não é sobre... A brincadeira eu não acho que é o malvadão da tecnologia, o Elon Musk. Os caras eles se acham reis, eles são dessa forma. O que eu acho a gente foi produtificado, a gente está aceitando isso porque a gente tem de graça um monte de coisa bonitinha e legal que te traz sua conveniência, e quando é tudo de graça, o problema é você. O problema é que as pessoas não estão percebendo isso e estão entregando de forma inconsciente a autonomia delas para empresas. Então eu acho que o papel não é que a provocação é boa, né? Eu estava comentando com a Ana, né? Será que as pessoas pensariam isso se a gente não tivesse trazido essa provocação? Será que elas estão pensando isso no dia a dia ou não? Porque se elas tiverem, beleza. O problema é se elas não estiverem pensando e não estiverem percebendo que elas estão perdendo a autonomia. Então lá foi muito legal, porque foi um formato diferente. Então eu comecei a favor da tecnologia, e eu sou meio a favor, meio quando não tem um posicionamento eu sou bipolar. Bipolar, né? Eu sou bipolar com isso. Às vezes eu sou se você só está enxergando um lado, é porque você não está enxergando perfeito. você não enxergou o suficiente. Então eu acho que é isso. Eu acho que no fim do dia E aí, já jogando para... A gente está se permitindo entregar essa autonomia por uma falta de letramento, por uma falta... E olha que nós somos super privilegiados. Nós estamos da bolha, da bolha, da microbolha. Vai para o interior do Brasil, cara. Será que o cara sabe o que é soberania? O que é soberania e o que é cognitivo? Como é que a gente faz para devolver autonomia para as pessoas que nem sabem o que é soberania cognitiva? Eu acho que você levantou um ponto bom, que eu falei inclusive no TED, enfim, só levantei a pergunta, não trago respostas, já deixando claro. Mas esse é o espírito do Trans News, a gente provocar reflexões, ótimo. E que essa ideia do design, né, essa ideia do design intrínseco às plataformas, a gente precisa meio que criar esse olhar, né, esse olhar de advogado do diabo, esse olhar questionador, esse olhar que luta contra o design. Eu vou dar um exemplo
que eu gosto muito de falar sobre o futuro da alimentação, né? E eu sinto, com 2 filhos pequenos, eu sinto que eu preciso lutar contra todo o sistema. Sim. Porque o design do sistema é você comer porcarias o tempo inteiro. É isso. Né? Então você tem que, tipo, observar ao seu redor, olhar, falar, estão tentando me dar açúcar, estão tentando me enfiar um embutido, estão tentando... E daí você tem que fazer um esforço muito consciente para lutar contra o sistema. Daí, levando ao seu ponto, quem pode, né? Tipo, ir lá e falar, não, desculpa, isso aqui eu não como glutamato monossódico, eu vou ter que olhar o negócio aqui. Então, assim, se pra mim é confuso, e eu tenho acesso a tudo isso, e fico olhando a embalagem, e eu imagino pra pessoa que não tem. Então, vou dar só um exemplo de design. O ChatGPT me acha genial, não sei o de vocês. Lógico. Até Mas o cara mais ele- cuzão do mundo é genial pro ChatGPT. Ele fala, nossa, que ideia genial. Inclusive, muito boa essa Parabéns, ideia. né? Parabéns. Parabéns, nossa, você é incrível. Incrível. Não consegui imaginar uma pessoa que é tão legal quanto você. Inclusive, esse ponto que você me trouxe de revisão, realmente, porque tá faltando. Realmente eu essa errei. Realmente eu errei. Aqui eu tenho. E eu comecei a Obrigada, desconfiar que talvez eu não era tão genial assim. É só uma desconfiada. E que talvez essa bajulação seja um design para te prender, Sem né? dúvida Porque nenhuma. quem não quer viver junto com alguém que fala que você é genial? Então, esse é o tipo da coisa assim. Daí você precisa ir lá no ChatGPT e falar. Fazer um prompt. Falar, por favor, seja contra e não sei o que, não sei o que lá. Então, eu acho que é difícil e eu nem acho que é nossa responsabilidade. O que eu acho é que a gente pode atuar sobre uma outra camada e, de novo, sem trazer soluções, mas eu acho que o Tristan Harris fala essa ideia da gente todo mundo ser parte, ser um anticorpo social, um anticorpo cultural, sabe? E que todos nós juntos somos um sistema imunológico coletivo. Olha só, vou trazer um exemplo aqui, falando de um design bem chato, que acontece com a gente também, né? É o design da fraude. Porque você sai um pouco, às vezes, até da tecnologia, porque a gente está falando aqui assim, a gente está aqui, a gente permite, toda hora a gente baixa um aplicativo e tal, né? E dá nossos dados e permite e tal. E quando isso acontece da maneira mais tradicional, uma ligação, né? Que é uma coisa, hoje em dia quase ninguém fala no telefone, né? E aí eu tô falando de uma experiência que aconteceu comigo, que sou super conectada e sou super, né? Tô aqui Trends News e tal. Eu passei por uma situação dessa, de design, de fraude por ligação e numa distração. Eu tô trazendo isso porque, assim, não necessariamente é só a neurociência dos aplicativos, do design dos aplicativos, mas do design relacional também, né? E aí chega alguém... Que é o pior, né? Que é Tipo, pior. os phishings, E aí eles também usam todos os elementos tecnológicos, né, de uma fraude, mas eles começam antes por uma conversa normal ali, de um papo normal, né? Então, a gente está muito sujeito. Acho que essa coisa de criar os anticorpos é interessante, mas ao mesmo tempo é arrepiante, porque é igual você falou, eu tenho 2 filhos e eu tenho que ficar lutando com o mundo para provar que a alimentação é boa. Aí, eu falo isso enquanto tomo uma Coca-Cola, né? O nosso patrocinador, Exatamente. muito obrigado. Não, mas a gente também tem Águas Pompeia, né? Não vamos esquecer. E aí... a Coca comprou os direitos da água Pompeia. Pois então, né? Então. Mas aí, assim, meu questionamento é mais isso, assim, os anticorpos são... a gente tem que estar sempre preocupado sempre em estado de alerta, né? Como que vai ser isso na nossa vida? A gente tem que estar sempre no estado de alerta? Então, eu vou colocar umas... Não, você, por favor, fala, depois eu vou colocar mais lenha nessa fogueira. Mas eu acho que são camadas, né? Então, assim, como qualquer coisa, tem as pessoas que estão mais ligadas nisso, tem os educadores, então, assim, só funciona se for o sistema imunológico, só funciona se for todo mundo. Mas o primeiro
eu acho que o primeiro grau é essa ideia de todo mundo ficar sabendo, né? O awareness, né? Tipo, de você falar sobre isso. Uma vez que tipo, você fala o suficiente para passar no Fantástico, e aqui dando exemplo do outro patrocinador, né? Assim, se você tiver, enquanto passar no Fantástico, daí sua mãe fala assim, agora eu vi. Sim. Talvez a pessoa que me ligou aqui e tentou me passar um golpe, talvez não seja o Nubank realmente me dando R$1.000, porque, né, porque, sei lá, fui premiado, né? Sim. Só preciso fazer um depósito de 50, sei lá. Quer saber falando a história do Fantástico, minha esposa é ecocardiografista infantil e fetal. E foi uma influencer no Fantástico que estava grávida e falou um absurdo relacionado à questão do exame por causa do bebê dela. Minha esposa sofreu 2 semanas de todas as mães querendo, não, mas por quê? Eu vi no Fantástico. Não tem nada, não é isso. Olha o poder que tem da influência. Agora a gente está num novo mundo. Você trouxe, acredito, esse tema para o teu TEDx e trouxe aqui para a pauta, para o Hacktown, por causa da influência forte de todas essas tecnologias e principalmente a inteligência artificial. Ontem, num dos nossos talks aqui, tem um amigo nosso, o Casal, que está desenvolvendo várias, o que ele chama de entidades digitais. E essas entidades, cada uma com seu perfil, de maneira a, por exemplo, não tira todos os elogios, passa a ser muito crítica. Ele foi criando outras entidades de uma maneira que ele já viu que umas entidades falaram, não, você tem que criar mais uma outra com esse perfil. Tá ouvindo o ronco da... Tem um Fusca na sala. Se por acaso vocês estiverem ouvindo gente, um tem um ruído cachorrinho de fundo, aqui a nossa... É o rolê Billy, aleatório, como diz o a Neil. nossa Billy, a nossa querida mascote está roncando aqui do lado. Ela já participou de alguns, vocês vão encontrar ela por aí, mas agora ela está participando com um som, né? Não tem. Só não é podcast. Não é podcast. Não é com cheiro, é com som. No anterior foi com cheiro. É interessante isso, ao lado da igreja. E, às vezes toca Ave Maria, e isso aqui é o Hacktown e a Arena Digital aqui. Mas falando das entidades do Casals, ele inclusive falou que as entidades, depois de um certo momento, sugeriram criar outras entidades. Olha, legal. Então eles têm 2, falou que acho que tem 16 já criadas, e 2 foram elas que sugeriram que criassem com aquele perfil, cada uma com uma finalidade. Dentro desse contexto, o professor Silvio Meira vem com o conceito de cisnes vermelhos. Ou seja, os cisnes negros eram aqueles eventos que, de repente, sem ninguém saber, causavam um impacto muito grande, como a pandemia é o grande exemplo. O cisne vermelho é quando todo mundo vê o que está acontecendo e vai causar um impacto semelhante e que ninguém faz nada, como a inteligência artificial. A gente está neste meio, por isso que você trouxe esse termo. E aí o próprio Silvio fez um paper falando da necessidade das novas lideranças, de novas competências, porque a partir de agora você tem que ser um orquestrador, não só de pessoas, mas também de entidades digitais. Tá fácil a vida do líder, né, velho? Então, humano, né? neste contexto, que você tem que ser um orquestrador de humanos e entidades digitais. E lembrando que vocês já deram alguns insights, mas o Scott Galloway no South By comentou que as pessoas gastam mais tempo escolhendo filme no Netflix do que assistindo os próprios filmes. Eu truco. Mas Ele ok. falou. Tá bom. Não truco o que ele falou. Tô trucando a informação dele. Óbvio que não deve ser o. Não, deve ter 100%. tipo. Não deve ser por pessoa, deve ser se você pegar o tela. total que as pessoas ficam procurando e o total que elas assistem, talvez, não no nível individual. Não sei, mas é um indicador interessante de muito. Cada vez mais as pessoas no algoritmo, no algoritmo. Vamos e aí colocar, não tem a colocar decisão. na roda a informação, as pessoas passam muito mais tempo hoje pela quantidade de opções, que é provavelmente o ponto dele. Isso.
É que eu trabalho muito com quant, gente. Não me venha que eu vou checar a fonte. Boa. Vamos lá. Eu acho que... Primeiro, eu não tenho a menor ideia, tá? Sobre a resposta, sobre o que você falou. Porém, estou falando sobre esse tema porque a gente está no meio de um projeto, entrevistando várias pessoas, inclusive o casal já foi entrevistado. Sim. Silvia Meira, estou aqui atrás. Silvia Meira, se você estiver vendo esse podcast, me responde. Liga para mim. Porém, vou passar para eles. Passa para ele, fala isso, eu tô tentando paquerar a Silvia Meira não me responde. Não, é o primeiro boy, vamos dizer assim, que não me respondeu. Olha só. Ô, Silvio. Não, porém, ele foi altamente citado ou pesquisado pro meu TEDx, porque tem uma parte que eu acho interessante que ele fala, além da parte dos cisnes vermelhos, que é a capacidade da IA de fazer uma manipulação das suas personalidades, que ele inclusive colocou lá alguns dados no artigo dele Poder 360, que eu achei bem interessante. Eu respeito muito referência. Sim. E eu achei particularmente importante essa ideia que a gente está tratando como a interferência no seu cérebro ou interferência na sua opinião não consentida. Sim. Certo? Sim. Que seria assim, beleza, se você tá me falando que eu vou aprender Kung Fu, né? Tipo, se você me ligar em algum lugar, beleza, bora lá. Mas, se você fizer com que meu cérebro fique viciado em dopamina e eu não consiga ler livros, e essa interferência química for não consentida, você precisa se responsabilizar por isso, que a gente nunca fez, né? Então, não que isso tenha vindo dele, eu tô derivando a partir do artigo dele, a partir do que ele falou sobre a manipulação com base na sua personalidade. Porque imagina, se você está utilizando a máquina mais poderosa do mundo, que sabe profundamente seus desejos, seus desejos mais profundos, mais íntimos, com, eventualmente, informações que você nem deu formalmente, mas foram inferidas a partir das suas pesquisas e das suas coisas. Você utilizando a máquina mais relevante do mundo para vender suplemento de colágeno e blusinha na China, talvez não seja a melhor opção. Até porque o mundo não precisa que a gente consuma mais. A gente precisa que a gente consuma menos. Sim. Essa é a única forma, inclusive, da gente continuar existindo no planeta, né? Então, a ideia do sistema de monetização é muito importante. Eu acho que quais são os incentivos que estão por trás. E isso eu acho que é uma coisa que ninguém fala. Assim, eu vejo, estamos todos aqui em muitas comunidades sobre falar futuros juntos, né? Estamos todos aqui juntos. Eu acho que tem uma coisa que ninguém tá todo mundo falando, gente, qual que é o melhor sistema para tal. Qual é o melhor modelo que está entendendo? Ninguém tá falando, gente, que sistema a gente está alimentando, né? Com quais motivações, né? Quem está por trás desses modelos e, principalmente, o que eles estão falando, como eles estão falando que o sistema vai ser monetizado. Porque o próprio ChatGPT, Sam Altman, falou esses dias, estamos pegando aqui um monte de dinheiro de todos os investidores possíveis, não prometemos resultados a curto prazo, até porque é muito caro, ninguém está fazendo dinheiro. Nenhuma dos modelos está fazendo dinheiro, estão tipo gastando dinheiro a rodo. E esse dinheiro vai voltar. A questão é o quê? Pode ser redes sociais. Se a gente estiver falando de redes sociais, é a economia da atenção. Se a gente está falando de economia da atenção, a gente sabe onde vai dar, como você disse, nós somos o produto, etc. Claro, a IA, a gente pode também debater contra mim mesma. Debater contra mim mesma falando, claro... Eu dois. Claro. Claro que a gente também pode dizer que os sistemas de monetização da IA podem ser diferentes porque tem outras formas, né? Que não é através do anúncio. Como as redes sociais também podiam. Né? Tipo, você tá aqui sendo o sistema por trás de muitos aplicativos pagos, APIs, blá, 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 blá. Mas o fato é que agora ainda não é feito... Vou pensar essa frase. Não é que eu vou dizer que não é feito, mas não é abertamente
com sistemas corporativos por trás. A própria OpenAI começou com uma non-profit, né? Proposta, sim. Sem propósitos. Sim. Agora ela já é com propósito em cima do não propósito, enfim. Mas assim, começou com uma boa intenção, Sim. inclusive estrutural. Sim. Boa intenção, né? Tipo, inclusive estrutural. A questão é assim, será que quando eu estou usando o Grok... É Grok que fala? Grok, sim. Grok que fala assim, estou alimentando isso aqui que vai ser utilizado dessa forma por quem? Né? Tranquilo, Elon Musk. Eles? Por alguém que... Eu acho que tem uma parada seguinte. Não, o sistema da China, né? Eu tô falando lá, O tô lá DeepSeek. usando o DeepSeek. DeepSeek, eu tô usando o Humano. Eu sei quem tá por trás, quem Não. vai utilizar, Não. como vai utilizar. Eu quero, então eu a acho que é mais maioria sobre nem isso. sabe quem tá por trás, né? Então é Diga-se de sobre isso, passagem. sim. A gente não está se perguntando, assim, tá bom, eu vou minimamente utilizar o Google porque aqui eu tenho um NDA, eu sei que eles não vão, blá blá blá, porque eles têm um business inteiro contra talvez uma Anthropic. Anthropic. Sempre falo errado, eu sempre falo uma Anthropic nova, relativamente, não tenha nada a perder, vamos dizer assim, enfim. Eu acho que tem uma coisa muito legal, Van, que é o seguinte, legal não, muito curiosa, a gente sempre fica tentando identificar uma tecnologia. Então, em algum momento a calculadora foi a vilã, depois foi o computador, e agora é a AI, daqui a pouco vai ser a computação quântica, daqui a pouco é o teletransporte. No fim das contas, a gente chegou numa dinâmica mundial que não faz mais sentido há muito tempo. A forma como a gente está vivendo de consumir mais, infinitamente, e explorar mais, e crescer mais. Que empresa que fez um planejamento para diminuir o seu volume de venda esse ano? Diminuir a venda. Que empresa que saiu no Black Friday e tirou o site do ar a não ser a Patagônia? Então, na verdade, a tecnologia, para mim, ela amplifica o ser humano. O problema é que a gente está doente, ele está amplificando a doença. Então, para mim, a gente está chegando num nível seguinte, porque antigamente era o jornal que manipulava a nossa opinião, depois era a TV, depois era a internet, agora é a IA. Para mim não é sobre a ferramenta, para mim é sobre a gente estar numa dinâmica irracional e que não faz mais sentido de aonde está a minha atenção, eu vou dedicar meu tempo, onde eu dedico meu tempo eu dou meus dados, eles pegam esses meus dados, enquanto é para vender uma blusinha da Shein, beleza. O foda é quando ele quer manipular a minha opinião de que eu vou votar, e isso está acontecendo. Então, enquanto a gente não sair dessa dinâmica, muda a tecnologia, o problema vai ser o mesmo, ele só vai ser amplificado. O problema é como é que a gente muda essa dinâmica. Quem vai mudar essa dinâmica, entende? Quem vai deixar de usar o chat? Porque é muito legal, a hora que você vai usar o ChatGPT, ele é muito útil. Quem daqui leu os termos de uso do ChatGPT, que fala lá que ele vai usar para treinar, que ele pode usar a tua informação, que isso pode ser viciado, que ele pode falar errado. Inclusive eu recomendo, pega os termos do ChatGPT e bota pro próprio ChatGPT resumir para você. Eu vou fazer isso na minha palestra amanhã. Bota, porque a gente não lê, a gente acha tudo maravilhoso, é de graça. Eu dou aula, a pessoa fala, você tem uma IA de graça que faz... Caraca, velho, a gente quer tudo de graça, você sempre acha que... A IA de graça é mais problemática, né? Então, cara, é o seguinte, a gente acha que o nosso produto sempre está under valuation, a gente sempre quer vender mais caro, só que a gente não quer pagar pelas coisas. O modelo de negócio deles é o seguinte, ele precisa que você pague. Como é que eu faço para pagar? Eu vou bajular, eu vou pegar seus dados, e ainda está suave. Porque em algum momento, a nossa geração, você foi atrás, você pesquisou. A geração do meu filho, a realidade é o que está no ChatGPT. Só que a realidade para ele vai ser diferente da realidade para você e para ele. Por quê? Porque o algoritmo está aprendendo a te manter preso nele através de doses dopaminérgicas e tudo mais. Para essa galera, velho, se eles não pegarem um livro para ler, se eles não forem atrás da informação, eles vão ser absurdamente manipulados. Enquanto não mudar a dinâmica do capitalismo, a gente vai continuar refém de perder a autonomia cognitiva em troca de rolar a tela para cima. Ou de conveniência. Vamos chamar um iFood aqui. O problema é o seguinte, é muito conveniente, é muito gostoso. A gente está reclamando aqui, mas tá todo mundo aqui. Daqui a pouco a gente pede um iFood aqui para comer pizza, entendeu? Você sabe que eu tô tentando como um experimento pessoal, né? Tipo, o que acontece quando... Então eu fiz, eu realmente deletei, pelo menos do meu celular. Deletei todas as minhas redes de celular, já faz 3 meses, Deletou tuas redes sociais? O aplicativo do celular. O aplicativo do celular. Tipo, que já deve ter te dado 3 horas a mais por dia de tela. Tipo, e eu também, por acaso, também não estou bebendo, faz um tempo já. E eu falei, cara, meu nível de clareza mental aumentou.
Tipo, aumentou de uma forma que eu não sabia. Assim, primeiro, eu sinto tempo. Esse tempo que a gente fala, eu falei no TEDx sobre Sim. os passos para reimaginação, que eu não sabia sobre isso, que quando você está tomando banho, quando você está fazendo tarefas que você alterna o modo de cognição, é o momento que você tem os insights. Porque eles chamam de Default Mode Network, que é quando você normalmente está pensando, mas você está ao mesmo tempo fazendo alguma coisa, tipo dirigindo, no banho, Passeando com a Billy. passeando com o doguinho. São os momentos que não começa a vir umas coisas, Total. umas ideias cruzadas. Isso não é à toa, é porque você está fazendo coisas que exigem um tipo de exercício mental, de atividade cerebral, ao mesmo tempo que você está pensando numa outra coisa que é mais introspectiva, etc. Que sai dos padrões, os neurônios vão fazendo novas conexões. Vão fazendo novas conexões e eu não sabia disso, tá? Sim. Enfim, eu achei interessante. E que a gente, hoje, com isso, né, com as redes sociais, etc., a gente não tem espaços. A gente não tem espaço para ter tédio, a gente não tem espaço para pensar sobre outras coisas, porque qualquer coisa é como se a gente tivesse um certo alívio, né, mental, tipo, olhar para coisas, não pensar pela gente mesmo, deixar as coisas virem até a gente. É o alívio de, agora eu vou ver umas coisas aqui, umas receitas, umas pessoas fazendo Antigamente era a novelinha, né? Era a novela, que você ficava lá pasmando, mas agora... E a novela não trabalhava o seu inconsciente. Agora o problema é que essas também, ferramentas usam o seu Usam o inconsciente. que tá na sua cabeça, né? Tipo, se tá na minha cabeça essa outra coisa, ela vem. Enfim, eu fiz um exercício dessa e eu senti, assim, na minha pele, essa ideia. Eu não sei até agora o que foi melhor. Porque as duas coisas, tipo, parar de viver e parar com as redes sociais, Sim. eu não sei o que foi melhor. Porque, assim, eu vejo, assim, clareza de sono. Eu durmo mais de 8 horas por dia. Eu tenho tempo pra isso, sabe? Eu tô utilizando o ChatGPT de uma forma mais intencional. Vamos dizer assim, eu vou lá e falo, ok. Ele começa a me bajular, eu falo, então, Para. gato. Gato. Tô atendendo. Mas tô entendendo. você chama Eu o sei o que você tá ChatGPT fazendo. de gato. aí Deixa eu dar que- uma dica pra vocês. O ChatGPT você pode configurar ele Eu nas sei. configurações e você pode escolher que ele não faça mais isso. Mas Então, eu pra quem não tentei tá lá, sabendo- você já fez? Oi? Ele não faz isso todos os dias. Porque ele quer que você vá para um plano pago, ele quer que você use mais. Não, ele. eu Não, pago. não é. Quando ela Contra- chama gato, você acha que é o prompt? Derruba os prompts. Gato. fala Ela é miau. menina, ela é gata. Aí o Dev que Ela tá se- por ela- trás, ela- ele fica tímido, olha isso. entendeu? A tua é chata, GPT? A minha é chata GPT. Porque ela começou a se... Eu não falei nada, ela começou a se auto-referir como a... Eu acho que é um mesmo? passeio. Olha. E aí você veja chama de bem. gatinha? Agora, voltando, Marcelo, a questão que você falou com propriedade de não olhar analisar as ferramentas, regras e tudo isso. Cara, lógico que você está certo. Agora, vamos para a prática. Sendo sinceros, né? Será que a gente consegue? Eu estou falando a gente, da bolha, o pessoal da bolha. Nós conseguimos realmente, mesmo que você analise um chat GPT e você vê que tem risco lá, você vai deixar de usar? Não, na verdade o que a gente precisa fazer, quando você vai dirigir um carro, Sim. você precisa estudar para aquilo. Quando Sim. você vai, eu quero aprender a atirar, você precisa aprender a fazer aquilo. Você vai aprender o esporte, você tem que estudar. O problema é que essas ferramentas a gente não está estudando. Então, Renato, eu faço aulas e workshops diariamente sobre isso e o que eu percebo? As pessoas estão no automático. Perfeito. E quando você entra no automático, sem senso crítico, tudo bem, eu também não leio essas porcaria toda, Sim. mas eu sei o risco que eu estou correndo. Perfeito, Eu não gostei. Não tô gostei brigando da pela minha... resposta. Nem ensaiamos. Não, Boa. e eu não tô brigando pela minha privacidade. Tá tudo certo. Cara, a gente Sim. não tem privacidade há muito tempo. Não adianta se Isso, debater. isso. Você tá entregando a sua privacidade Sim. em troca de um De entretenimento conveniência. e de Sim. conveniência. Então, Sim. eu acho que a É grande que a conveniência é sacada... tão grande, né? Então, assim, a gente sempre vai Tudo trocar na mão, o design fácil. pela conveniência. É isso. Sempre. Mas sabe o que é mais louco? Porque a conveniência não te deu mais tempo. Teoricamente, a conveniência deveria te levar a tempo. Quem é que tem mais tempo do que 10 anos atrás? Você que Não, parou de usar há rede 10 social. anos atrás, Ah. há 10 anos atrás não, mas eu vou te falar que, tipo, literalmente, tá? Eu comecei, mas eu intencionalmente, nesse rolê de estudar a soberania cognitiva, fazer entrevistas com as pessoas, etc. Eu falei, beleza, eu estou aqui sendo mais eficiente com a minha proposta. Tenho que reler tudo até saber que... Não, fiz isso. Mas eu tô sendo mais eficiente. Comecei a fazer aula de costura Animal. uma quarta-feira às 10 da manhã. Comecei a pegar meus filhos todo dia na escola às 4 da tarde, não trabalhar mais depois das 4 da tarde. Tipo, mas assim, intencionalmente, falando, se eu estou sendo mais produtiva, eu não vou colocar, mas eu sou, né, tipo...
chefe de mim mesma, mas se alguém quiser contratar. Tamo aí. Tamo aí, pagando bem, tô louca pra um CLT. Não aguento mais ter que trabalhar, porque, tipo, gente, dói muito pensar sobre isso o dia inteiro. Temos um CLT na sala, depois tudo PJ. Quero um CLT. A Vi. É CLT. Eu tô... Não, se alguém quiser, estamos aqui. @Vanessa Matias. A Lu sabe disso? Sabe? Opa, a gente sempre fala assim. Lu, Gente, você vocês não sentem o saudosismo de um ticket restaurante? Férias. Eu tive férias essa Você semana. paga pra tirar, você recebe. As minhas férias, eu tive, no meio das minhas férias, que foram essas 2 semanas, eu tive um TEDx para planejar a palestra daqui. Tive pelo menos umas 3 reuniões. Enfim, e daí eu, né? Né? Mas sou dona do meu próprio tempo. Eu acho que não existe um lado bom. Eu estava falando uma coisa importante. Você estava falando do tempo em Do relação- tempo, Se do sobra tempo. Comecei a essa fazer. comodidade, faz tempo. Mas se a gente... Eu acho que é a ideia do design, né? Se a gente... Essa foi a última coisa que eu falei sobre o TEDx, sobre a gente abrir espaços. Se a gente não abrir espaço... E daí eu faço esse exercício intencional. Depois da aula de costura, eu falo, o que eu fiz durante a aula de costura? Barra na calça. Eu acho que Faz 10 aulas que eu não aprendi. Gente, minha barra continua torta. Tá. Mas eu faço exercício intencional de falar o que eu pensei durante a barra. Eu falei, cara, eu tava falando sobre não sei o que lá, eu cheguei a essa conclusão. A palestra de hoje, eu não sentei para fazer no computador, não recomendo, tá? Mas não sentei para fazer no computador antes de ontem. Ontem, às 8 da noite, eu fui lá, tinha umas coisinhas já do TED, tinha umas coisas... Mas eu pensei sobre ela. Eu fiquei com as minhhas filhas brincando, eu falei, isso é legal se eu fizesse debate. Eu fui fazendo, sabe? Eu fui fazendo na minha cabeça, mentalmente, sim. daí eu fui contra eu mesma, daí eu falei, eu vou fazer não sei o que lá, e daí eu, tipo... E daí eu falei, eu tô trabalhando. A gente acha que o único local de produtividade é quando a gente tá na caixinha do Teams falando com alguém, escrevendo uma ata. É verdade. A gente não pensa que suas ideias mais criativas sobre a palestra que você vai ver aqui vai ser quando você estiver pensando sobre a palestra, Perfeito. nadando. Mas a falta de autonomia cognitiva não é quando a pessoa transfere essa responsabilidade de pensar para a máquina ao invés de fazer. Porque quando você faz isso, você está usando a sua cognição e você usa a máquina para te ampliar. Quando você transfere isso para a máquina, não é aí que a gente... Sim, mas eu estava aqui levando mais ao ponto do recuperar o tempo, sabe? Eu acho que se a gente também não fizer uma luta contra o design do capitalismo, de tudo é produtividade, que a natureza é recurso, que tempo é dinheiro, que as pessoas são consumidores, e todas as coisas que a gente entendeu como um mecanismo de verdades imaginadas uma vez, a gente não vai conseguir reimaginar essas verdades, sabe? E esse é o momento que a gente está. Eu ia conectar isso exatamente com um dos papos que a gente teve aqui, né, em Santa Rita, aqui na casa da vovó, que aconteceu hoje, a gente falando muito dessa questão de intencionalidade. E, no caso, era mais para comunicação, né? Porque, assim, o que acontece com a gente é que a gente está imbuído o tempo todo de muitos estímulos, se a gente for perceber. O tempo todo ser estimulado, e a tecnologia estimula mais ainda, né? Então, você acha que se você não estiver na vanguarda do uso das tecnologias que vão surgindo, das coisas que vão surgindo, dos apps que vão sendo criados, das novas soluções, você está ficando para trás. Mas para trás de quê? Em relação ao que você deseja para a sua vida. E aí, quando você deseja CLT... e a gente... Eu tô brincando. Mas vamos brincar com isso. Eu já recebi 3 WhatsApp aqui nos nossos canais pedindo seu contato. Seu currículo. Mas vamos pensar numa pessoa querendo voltar, empreendendo e querendo voltar para a CLT. Que isso já aconteceu comigo e né, nesse momento eu tô ali no corporativo, eu tô no meio a meio, né? Na verdade, você não larga mais o empreendedorismo. Mas você entra exatamente nesse design de produtividade, que é o que as empresas fazem com a gente. Então, mais uma vez, converge com o que o Marcel traz aqui pra gente. Não importa a ferramenta, importa que a gente está sendo consumido... que horas que a gente dá esse stop, né?
Porque a gente vai ser consumido pela ferramenta tecnológica ou pela ferramenta social. O trabalho é uma ferramenta social, né? Então, como é que a gente equilibra isso como ser humano, né? E como é que a gente volta até a nossa capacidade cognitiva de poder decidir sobre essas coisas, que é parar de beber e desconectar alguns aplicativos e ter uma vida onde eu posso escolher e pensar o que eu quero reimaginar para a minha vida. Né? Então, acho que passa um pouco por isso. Esse papo aqui trouxe esses insights para mim, assim, sabe? E sobra tempo, viu? Vou te falar que isso é uma coisa que eu aprendi, assim. Você falou, tá fazendo, mas... Sim. Excelente. E para a gente caminhando aqui para um final, né? O Marcel daqui vai ter na próxima um Talks com um monge. Um ponto de vista totalmente diferente de tudo. Eu gostaria que você levasse, inclusive, essas questões para ele de soberania cognitiva. Qual que é a visão dele a esse respeito? Depois a galera que estiver assistindo assiste o outro. Olha, pra que safada, é uma né? estratégia de phishing. A gente falando mal das técnicas e o cara no micro... Olha o design dele, olha o ele design tá criando dele. design e diga, não vou fazer, não vou te enganar, não vou te enganar. Dá para cortar essa parte? Eu vou aqui defender Renato dizendo que eu acho que ele estava... Com ele certeza. não era... A intencionalidade dele não é... Não, o Renato sempre tem boas ideias, eu tô super Não era não entendendo. consentido. Ele está falando e as pessoas podem consentir em fazer Muito ou não. bem, exatamente. o negócio... Não é uma coisa você Não é puxar no meio da Você tá palestra, obrigado, viu, Van? É um papel de letramento, mas eu não podia perder a piada. Você falou um negócio de consentimento, Van. Quando você fala disso, você está falando de um consentimento inconsciente ou de um consentimento formalizado? Porque quando a gente acessa qualquer aplicativo e tem os termos de uso, é um contrato que você está assinando com aquela empresa. Não, eu acho que, tipo... É um consentimento... é uma falácia, né, gente? É. Não, vamos fazer um podcast sobre contrato. Vamos fazer... Então, Porque a gente vive num universo... Não, eu preciso falar sobre isso. Mas essa... Boa, Agora sim. Pô, demorou Tira- uma hora tira para a mulher conseguir do fazer sério. ela. Agora vamos. Tira a mulher do sério. Vai lá. Ufa, finalmente. A gente vive num universo que existe Ela carimbo. volta, calma. Que existe carimbo. 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 Pra Custa galera 20 reais. nova, pra galera Eu nova vou que não explicar sabe é. o que Tem é uma carimbo. borracha. Os maias, inclusive tem um maia aqui, CLT, os maias usavam carimbo, né? Usava carimbo, porque ainda existe. E é um universo que existe. Escrever à mão, assinatura, carimbo, Cartório. contratos digitais, cartório. Então a gente não vem falar sobre, né, tentar defender os contratos dessa forma, porque da mesma forma que eu acho que carimbo é Inca, os termos de uso é pior, porque pelo menos os carimbos não são do mal. Diferente dos termos de uso. Os termos de uso é o seguinte, eu vou fazer de conta que você vai ler, Você você sabe não vai. o que Sim. você vai Porém, eu vou te obrigar pela conveniência Sim. a fazer você passar por isso, que eu vou te entuchar pela E goela. clica aqui Sim. e vamos seguir. E sempre são super É que nem simples como e você resumidos, fazer, né? É que nem você fazer contrato com grandes empresas. Tipo, vamos fazer de conta que é um contrato bilateral, Isso, onde você exatamente. pode Perfeito. opinar Isso, sobre a pode sua discutir os vontade. Você termos. pode discutir os termos de uso, mas assim, Você se você assina quiser. se você quiser, né, Você Van? assina se você Trabalhar quiser e você comigo. quiser pagar suas contas. Caso Não, você não gostar não de pagar precisa. boleto, Não, eu concordo. Porque esse ponto do consentimento, para mim, ele é sempre polêmico, porque eu consenti em pegar uma ferramenta e baixar para o meu celular. Eu consenti com os termos de uso e por isso que eu te perguntei, porque para mim o perigo não está na ferramenta, o perigo está na falta de letramento e ignorância das pessoas de não entender em que armadilha que elas estão se metendo em troca da conveniência. Então, para mim, é muito mais um consentimento subliminar ou cognitivo, voltando ao tema do podcast, do que um consentimento mesmo. Acho que é mais até para esclarecer para as pessoas que estão ouvindo, de que não é consentir com isso, mas é isso. Eu baixo e falo, nossa, que legal, estou usando, nossa, me deu produtividade, você está usando lá. Então, teoricamente, você está consentindo. Talvez o que a gente não esteja consentindo é uma falta de letramento e conhecimento, porque, de verdade, velho, se você está vendendo um produto, você não vai falar, ó, a Coca-Cola não fala para você, desculpa aí, Coca-Cola, ó, não toma Coca com açúcar porque vai te fazer mal. Salgadinho, não fala, ó, não come a Pepsi, assim como o ChatGPT, não vai te falar, olha... Patrocinador cancelou? Cancelou? Não acredito. gente, Ah, tem meu valor. Abriu Pepsi, tamo junto. A Pepsi. Gente, Demais, olha, tamo junto. não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras e fibras.
não é nada do ponto de vista alimentício. Nada. É isso. Então, o que eu quis dizer É um monte de sódio? será que também a gente não está transferindo a responsabilidade da decisão nossa para as empresas que sabem que não vão fazer o bem? Você sabe que a Coca-Cola não quer ser o bem, você sabe que o ChatGPT não quer ser o bem, você sabe que o Google não quer ser o bem, eles querem dinheiro. Mas a gente, ele fala. Será que a gente não está transferindo? Será que essa transferência de responsabilidade sobre eu tenho a autonomia de escolher se eu quero baixar ou não, se eu quero usar ou não e quantos dados eu vou compartilhar? Agora, eu faço tudo isso e depois falo, não, mas eles estão usando meus dados para manipular. Até onde você acha que isso é nossa responsabilidade? Ou até onde a gente deve acreditar na utopia de que assim, todas as empresas deveriam ser do bem, não visar o lucro e visar o bem do ser humano? Eu não tenho essa resposta, eu tenho essa pergunta. Aí você Eu já acho traz que- isso em tua visão pro fechamento de Eu vou trazer, inclusive... Eu acho que as pessoas deviam falar mais sobre o que elas querem do que elas não querem. Eu acho que esse é um grande problema, porque a gente não consegue criar visões coletivas do que a gente quer. E, como eu disse na palestra, eu não acho que quem não visualiza a casa pronta, não aguenta a obra. Então, a gente está todo mundo numa grande obra, que a gente faz coletivamente, falando, vamos aqui, a gente precisa evitar A poeira, a gente tem que evitar a poeira, mas ninguém fala que casa que a gente está construindo. Então, vamos terminar com o jabá, pessoal. A gente tem um livro que fala sobre isso, que é Reimaginação Radical, que é sobre um monte de exercícios que você pode fazer para ajudar a pensar sobre futuros que você quer ter, em vez do que você não quer. Sugiro comprar meu livro. Olha, Não, sugiro ou que- contrata E é a realmente muito van, bom. ou compra o livro. Isso. A White Rabbit, né, Senão cara? o Que faz sinal isso. cai e você não vai conseguir mais assistir a Trans News. Daí você não vai nunca mais conseguir... Não, mentira. Mas eu espero que o algoritmo te engane e te faça assistir o podcast, porque isso aqui é sinal de resistência. O pensamento crítico é sinal É de isso. resistência. A gente precisa se retribalizar, sabe? Ser essa grande... Eu acredito, de verdade. No sistema imunológico coletivo. É assim que as coisas... É o coletivo, é o aprendizado, né? Porque com educação, realmente, e a gente podendo trocar, porque é a gente trocando entre a gente e os neurônios trocando entre si quando você está fazendo atividades diferentes. Sim. Então a gente tem, né, desde o contato, o que a gente já estudou dos micélios, né, toda a rede inteligente que conecta tudo embaixo. Esse é o contexto, a gente se conectar e aí a gente somar, né? O que a gente pode fazer de diferente? E esse contexto que existe ali dos grandes players, cara, dificilmente vai mudar. Dificilmente a Web 2 vai chegar numa Web 3 totalmente descentralizada, que os dados são seus, você faz o que quiser. Esse é o contexto. Mas a saída está no que você falou, que eu falei que a gente não ensaiou. Cara, vamos pelo menos estar consciente se aquilo lá tem um risco maior e a gente vai usar, mas vai usar com sabedoria. Eu acho que é isso que a gente, indo nessa linha, pode conseguir uma soberania cognitiva. Você ter a paz de espírito, estar embasado para poder raciocinar, ter tempo, né, e compartilhar e desenvolver mais os neurônios. Talvez desenvolver mini soberanias. Mini soberanias, que é muito talvez difícil. elas se juntem. Eu fiquei olhando né? para aquele quadro ali, ó, quando você falou de construir a casa, o cenário que a gente quer, um quadro que está aqui no cenário, gente, de uma uma festa arte numa naif, né? cidade pequena como é a cidade que a gente tá, um casamento, enfim, uma comunidade vivendo um momento feliz, que é essa coisa do construir o que a gente quer. Talvez a palavra soberania seja algo muito amplo e está sendo muito usado agora, e que quando eu brinquei com mini soberanias é exatamente isso. Tem muita gente fazendo esses futuros acontecerem também. A gente teve hoje uma pessoa aqui falando de moradias e o trabalho que eles estão fazendo, o pessoal da Teto, é incrível. E é isso, é alguém olhando para o futuro da moradia, fazendo um pedacinho de uma mini soberania nesse ponto, né? Então também se a gente conseguir fazer essas pequenas mudanças, talvez a gente tenha uma estrutura cada vez melhor no mundo, assim, sabe? E se você não estiver disposto a, tipo, vou parar de beber, vou deletar minhas redes sociais, que você faça a mini soberania, olhando pro quadro e tendo bons insights, né? Dobrando roupa. Sem podcast, desculpa. É hiperestímulo. Sem Né? podcast, dobrando roupa, lavando mais louça.
Mas depende do podcast, dependendo da qualidade do conteúdo, instrui as pessoas a ter a sua soberania cognitiva. Não, acho que ela está falando mais no nível de hiperestímulo, né? Do hiperestímulo. De você, essas mini soberanias talvez estejam em você poder apreciar o quadro, tipo, dobrar roupa, tá certo, é isso. lavar louça, Ser correr, dono de brincar si com mesmo, seus né? filhos, olhar, fazer aula de costura às 10h30 numa E quarta-feira. aí criar os novos insights para os futuros mais positivos, né? Bom, Van, brigadão. A prefeita de Austin e de Santa Rita do Sapucaí, né? Tava com medo de perder o cargo. Se eu Não, soubesse. cara, é vitalício. E depois desse seu novo momento, eu acho que vai ter uma conexão especial entre as duas cidades. Vai ter uma soberania cognitiva de todos, conectando tudo, e a gente vai entregar algo muito melhor para todo mundo que está ao nosso retorno, ao nosso redor, totalmente conectado aí. Esse foi mais um episódio do Trends News aqui no Hackathon 2025, com barulho de motor, né? Odor e tudo mais. Aquele fechamento final com a gaguejada que faz parte, né? Que faz parte. Obrigado, Van. Valeu, Pessoal, gente. Valeu. Até a próxima. Fiquem com a gente. Sempre cliquem no sininho, derrubem latinha, venham participar. E esses eventos, viu, galera? São muito legais. Venha para o Hacktown, quem puder ir para o South by Southwest. E tem um monte de iniciativa aí que vale muito a pena, que a gente consegue trocar muito mais, tá bom? Valeu. Até a próxima. Até mais.